Olá, tudo bem? Eu sou Keila Lopes e o vídeo de hoje será sobre Janeiro Branco. Você já ouviu falar? Janeiro Branco. Eu acabei descobrindo sobre o Janeiro Branco por acaso. Eu realmente confesso que eu não sabia que existia essa determinação, essa forma aí de levar o janeiro branco. A gente escuta aí outubro rosa, novembro azul, várias outras determinações. Mas o janeiro branco, eu descobri que ele está relacionado à saúde mental, o que eu achei bem legal. Por quê? Porque a saúde mental, ela é um dos 3 pilares, para que a gente tenha uma vida de qualidade. Então, quais são esses 3 pilares? Físico, corpo, mente, essa saúde mental, e espiritual. São 3 pilares para que a gente tenha uma vida aí constante, tenha uma vida plena, tenha uma vida feliz. Então, bem legal, achei bem interessante, acho um assunto aí que deve ser tocado, falado mais vezes, com relação a essa saúde mental. O que seria, essa saúde mental? Saúde mental é um estado, Estado de equilíbrio entre o quê? Entre você e o seu meio. A questão é, eu estou em equilíbrio ou não? Você consegue ter essa percepção? Se você tem esse equilíbrio entre você e o seu meio de trabalho, seu meio familiar, seu meio social? Para que eu entenda e para que eu perceba, eu preciso exatamente disso, prestar atenção. Então, para que eu entenda se eu estou em equilíbrio ou não, eu preciso da percepção. Perceber, prestar atenção nem sempre é fácil. Porque você está envolvido com o teu dia a dia, com os seus afazeres, com as suas atividades e passa batido, você acaba não prestando atenção em quais são as suas reações. Do que você está falando, Keila? Eu estou falando como você gerencia os seus conflitos do seu dia a dia, porque a gente não consegue evitar os conflitos eles acontecem, no seu meio de trabalho, no seu meio familiar, sempre a gente está envolvido em conflitos. Você consegue ter essa percepção, quais são as suas reações quando os conflitos aparecem, quais são os seus pensamentos, quais são as suas ações quando esses conflitos aparecem, ou simplesmente acontece, As suas reações são inesperadas, muitas vezes. Então essa percepção, ela é um pouquinho difícil, Uma das formas que a gente trabalha para ter essas percepções é através da Kundalini Yoga, que expande a tua consciência, a tua percepção muda, Outro ponto, você consegue ter uma percepção como você lida com os seus medos? Medo, ele é extremamente importante. Sentir o medo, porque o medo ele acaba é um instinto, é uma forma de sobrevivência muitas vezes, Ele te livra de alguns problemas, o medo. A questão é que quando esse medo ele tá exagerado e aí ele vira uma prisão, você está aprisionado. Você consegue ter essa percepção? Suas capacidades, você sabe quais são? Realmente as suas capacidades, porque a partir do momento que eu sei quais são as minhas capacidades, eu sei até onde eu posso ir. A partir do momento que eu ultrapasso esse limite do ir, quais são os meus pensamentos? Eu terei pensamentos positivos? Com certeza não. Eu terei pensamentos negativos. Quais são as suas responsabilidades? Você tem essa percepção? Ou você é aquela pessoa que abraça e resolve tudo pelos outros e faz tudo pelos outros e assume responsabilidades que muitas vezes não são as suas, Quando eu ultrapasso esse limite ali, muitos pensamentos vêm à minha cabeça. Eu perco o sono, não é assim que funciona? A gente acaba se alimentando mal, dormindo mal. Por quê? Porque você está dentro daquele processo incessante de pensamentos. Outro ponto muito importante é manutenção das suas necessidades.
O que isso quer dizer? Hoje a gente vive muito para o ter. O tempo todo eu estou envolvido no meu dia a dia para ter. A questão não é ser. Então eu fazer essa manutenção do que realmente é importante, do que realmente é necessário, também evita esses pensamentos. Por que eu falo tanto desses pensamentos, percebe? Porque quando eu não consigo gerenciar, eu não estou em equilíbrio com essas questões, os pensamentos vêm. Pensamentos geram emoções e muitas vezes essas emoções geram o sofrimento. O que é o sofrimento? Sofrimento é um desconforto, né? É aquela dor da alma. E quando eu tenho esses pensamentos, essas emoções, eu acabo jogando substâncias que muitas vezes são nocivas para o meu corpo. E aí é o ponto, né? E aí é a questão. Ou muitas vezes o teu cérebro, que tem ali pontos específicos produzindo substâncias, ele simplesmente para de funcionar. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, hoje em torno de 15% das doenças estão ligadas à saúde mental. Ou seja, ao déficit de saúde mental, é não ter essa qualidade mental, né? Então, muitas doenças, elas vêm e são contribuídas por essa questão da mente, né? Então, doenças somáticas, doenças afetivas, como depressão, como transtornos de ansiedade, como toque, fobias, né? Então, elas estão relacionadas a esse ponto. Então, é muito importante a gente trabalhar esse terceiro pilar, que é a mente, né? Não só ele, né? Nem dois, nem um. Os três pilares juntos, que fazem essa sustentação forte. Então é necessário ter aí, prestar mais atenção, tá? Quando eu trabalho a minha saúde mental, que eu estou preocupada com esses meus pensamentos, o que me leva a isso, o que eu posso mudar, eu tenho uma qualidade de vida, eu tenho bem-estar, e eu consigo, todo ser humano tem um potencial. Às vezes eu me pergunto, por que eu não consigo atingir esse potencial? Né? Muitas vezes porque eu não estou trabalhando esse lado, tá? Então é necessário, é importante a gente fazer esse trabalho. Dentro do Kundalini Yoga a gente trabalha muito isso, porque o Kundalini Yoga ele trabalha esses três pilares juntos, tá? Claro que não é, vou trabalhar o Kundalini Yoga, você vai trabalhar o que você acha que é melhor para você, né? Mas lembrando de trabalhar esses três lados. Então assim, quais seriam as dicas aí para esse janeiro branco? Tá? As dicas são: se exercite, faça exercício, trabalhe seu corpo, durma bem, procure aí as suas horas de sono, se alimente, uma alimentação saudável, né? É importante. Se conecte com o que é divino para você. O que eu estou dizendo? Que você está dizendo que eu tenho que ir na igreja. Você está dizendo... Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você deve procurar, primeiro, se você já não tem isso estabelecido, procure o que é divino para você. E trabalhe essa conexão. É orar, é rezar, é meditar, né? É respirar. Essas técnicas te levam a essa conexão. Então é muito importante a gente manter também essa conexão. Outra dica bem legal: depois da sua percepção, se você chegou a um ponto e percebeu que você tem aí coisas a serem trabalhadas, muitas vezes esses pensamentos já estão automáticos. Por quê? Porque ele vira um padrão na tua mente. Então você muitas vezes nem percebe, mas você repete muito, ou você reclama muito, ou você repete muito: eu não consigo, eu não posso, não é para mim. Percebe? Essas frasezinhas negativas, elas muitas vezes podem estar já na sua mente como um padrão, tá? Uma forma e uma dica bem legal é: utilize gatilhos. O que são gatilhos? A partir do momento que você percebeu que você tem esse hábito, uma forma de você quebrar esse padrão para estabelecer um novo padrão é uma dica bem legal: criar uma frase sua. Uma frase que você tem o hábito de pronunciar, vamos dizer assim, ou não, ou uma frase que você gosta de ouvir. Por exemplo, se fosse fácil, qualquer um faria. Eu sou o cara, né?
Você pode utilizar esse gatilho toda vez que você pronunciar essa frase negativa. Então, aconteceu alguma situação, você fala, isso é difícil para mim, eu não consigo fazer. Para e repete a sua frase gatilho. Você vai perceber, claro que isso demanda um tempo e dedicação da sua parte, mas você vai perceber que com o tempo você começa a diminuir as vezes que você fala. Depois de um tempo, você começa a não falar mais, só vem o pensamento. Depois de um tempo, nem o pensamento vem mais. Por quê? Porque você já quebrou e estabeleceu um novo padrão, tá? Uma dica muito legal para quem tem o hábito de reclamar. Reclamar é complicado. Se todo mundo tem aquele amigo, aquela pessoa conhecida que quando se encontra, oi, tá tudo bem? Ela fala, não, ai, não tá, tô com uma dor aqui, ah, não tá bem hoje porque tá muito quente, ou porque tá muito frio. A pessoa tem o hábito sempre de reclamar. E o que é o reclamar? É clamar novamente. Você está pedindo para que aquilo aconteça. Tá? Uma dica é criar um gatilho na seguinte visão aí. Resignifique a situação. Então, se você tem o hábito de reclamar, a primeira reação sua quando acontecer alguma coisa, você vai reclamar. E aí você vai parar e vai resignificar. Ou seja, procurar algo de bom dentro daquela situação. Qualquer e toda situação tem algo de bom. E quando você achar esse algo de bom, você agradece. Tá? Também leva um tempo, também exige uma certa dedicação da sua parte, mas você vai perceber que com o tempo funciona. Você vai diminuir as reclamações, com o tempo você vai parar de reclamar e com o tempo vai ser quebrado esse padrão estabelecido novo. E você só vai agradecer. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma. Se você tem algum comentário, se você tem alguma pergunta, me pergunta aí que eu ajudo aí e a gente pode trocar algumas informações. O que para você funcionou dentro desse processo de saúde mental, ok? Seja luz por onde Deus te colocar.